Olá, olá, mentes! Estou aqui com notícia quente sobre a Lei 14.874 de 2024, que versa sobre o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Lei nova que entrou em vigor ontem. Ela foi aprovada em maio, né, passou pelo período de 90 dias, esse período de transição, para que a gente pudesse conhecer a lei. A lei, ela vem dar segurança jurídica a todo o processo que envolve o comitê de ética, desde a submissão até o andamento da pesquisa e a finalização. Uma lei muito importante para todos os pesquisadores, também para quem faz parte do comitê de ética, e traz algumas inovações, podemos considerar dessa forma, haja vista que não existia nenhum documento até então que versasse sobre esse assunto e ficava tudo solto. Então, a gente, em primeiro lugar, a primeira observação que eu faço é por ser lei, então a gente deixa de lado um pouco os documentos precários, as normas precárias. Então, de fato, ter uma lei com essa temática é muito importante para dar segurança jurídica a todo mundo, inclusive, tá, a quem vai participar. Foi uma das lacunas que eu esqueci de falar logo no início, não somente aos pesquisadores, a quem faz parte do comitê de ética, mas também aos participantes. Claro, né, isso é óbvio, porque o comitê de ética, ele visa assegurar a vida, as informações dos participantes. Então, a segurança jurídica também amplia nesse sentido a eles e para eles. Gostei muito do artigo 2º dessa lei, isso é uma opinião pessoal, gosto muito quando a lei ela traz definições, e isso já iniciando a própria lei, porque demonstra a moldura, o limite de interpretação que nós, pesquisadores, devemos ter em cada item. Então, no artigo 2º, você vai ter vários incisos trazendo definições, como, por exemplo, de acesso direto, assentimento, biobanco, boas práticas clínicas, centro de pesquisa, patrocinador, comitê de ética em pesquisa, consentimento livre e esclarecido, dispositivo médico, vai ter também sobre emenda, ensaio clínico. Essa emenda é bem interessante porque a emenda é um processo que a gente faz quando o projeto ele está ainda em aprovação, ou já foi aprovado, mas a gente precisa emendar algo porque foi modificado. Então, a gente precisa fazer, de certa forma, essa emenda no projeto. Então, pesquisa científica, pesquisa clínica com seres humanos, tudo isso você vai ver no artigo 2º da Lei 14.874 de 2024. No terceiro artigo da lei, a gente vai encontrar a quem essa lei atende, quem são, quais são essas exigências que a pesquisa deve atender, tá? As exigências, desculpa, que a pesquisa deve atender. Então, respeito aos direitos, aí tem dignidade, segurança, bem-estar do participante da pesquisa, olha só o participante já no artigo 3º, no primeiro inciso do artigo 3º, né? Porque o artigo 2º a gente traz mais as definições. Então, embasamento científico sólido, garantia de competências, então tem vários incisos. E dou como sugestão você ler também este artigo, tá? E no capítulo 2, a gente vai ter o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, na seção 1 da análise ética. Então, vai ter aqui as instâncias, tanto a nacional como os comitês de ética, então, a instância mais específica.
A gente vai ter também a questão da previsibilidade dos prazos, então a gente vai saber em quanto tempo a gente vai ter uma resposta, quanto tempo a gente tem para entrar com um recurso, a gente vai ter a transparência dos comitês de ética, no sentido de conhecer quem faz parte do comitê de ética, que é uma coisa assim que a gente dificilmente tem acesso, né? Pelo menos antes dessa lei, era difícil saber quem fazia parte, difícil obter informação, por exemplo, quando ocorreria a reunião, até para tirar dúvidas, né, porque pela Plataforma Brasil é um canal que abrange o Brasil todo, então imagine a quantidade de pessoas, você querer tirar uma dúvida pontual, ficava muito difícil, por isso que muitas pessoas têm medo ainda tem, né? Por isso que muitas pessoas têm medo do comitê de ética, porque já passou por processo traumático de rejeição de projeto de pesquisa. Então, se você tem as dúvidas, se você já passou pelo processo de rejeição, não sabe como submeter, não sabe nada da Plataforma Brasil, pode procurar, tá, pelo canal @Boa Escrita, Boa Escrita em todas as redes sociais, e aí você vai entrar em contato comigo e a gente pode ver, sem dúvida alguma, o seu projeto de pesquisa e a submissão. Na seção 2, a gente tem da Instância Nacional de Ética em Pesquisa, vai trazer detalhes sobre essa instância nacional, então, são 6 incisos, tá? Depois vai trazer da Instância de Análise Ética em Pesquisa, que são os comitês de ética em pesquisa, na seção 3. Na seção 4, a gente vai ter as responsabilidades do comitê de ética. Então, veja que interessante, Aline, traz até num artigo 12 quais são as responsabilidades do comitê de ética, traz sobre o processo de análise ética e pesquisa. A gente vai ver também da proteção do participante da pesquisa no capítulo 3. Então, é o artigo 18, 19, 20, 21, 22 e 23. E traz da proteção dos participantes em situação de vulnerabilidade. Então, são os artigos 24, 25, 24 e 25, tá? Inclusive, a obrigatoriedade do TCLE, certo? Então, no capítulo 4, a gente vai ter da responsabilidade do patrocinador e do pesquisador, muito interessante, porque em algumas áreas, principalmente a área de saúde, a gente vê muitos laboratórios, muitas empresas, e essa lei se dirige a instituições públicas e privadas, já diz isso logo num capítulo, no títulozinho da lei. Então, a gente vai ter também um capítulo específico tratando das responsabilidades dos patrocinadores. Agora, uma coisa que eu pude observar, e aí eu vou abrir um parênteses antes de terminar o comentário da própria lei, é que se trata, eu vi assim, a lei muito mais envolvida em alguns campos da ciência, como a área de saúde médica, do que a área das ciências sociais, tá? Como um todo. Então, é tanto que eu peguei a resolução 466 e comecei a comparar e vi muita similaridade entre as duas. Claro que a resolução 466 está discorrendo também sobre outros assuntos, mas a lei não deixa de lembrar essa resolução. Foi a resolução, assim, que quando eu peguei a lei, eu vi de cara a resolução. Então, não me senti, como pesquisadora da área das ciências sociais, incluída nessa lei. Eu espero que tenha uma lei mais específica, e aí vou abrir até outro parênteses, dizendo que o próprio CONEP já disse que virão outras leis específicas, né, que a própria lei, essa lei 14.874, ela exige
né, a complementação de leis específicas. Então, talvez a área das ciências sociais esteja mais contemplada. Porque existe, a gente não pode tratar projeto de pesquisa das ciências sociais de forma igual, né, ter o mesmo tratamento da área da saúde. Até porque ciências sociais, ela não vai trabalhar, por exemplo, com tecido humano, ela não vai trabalhar com partes do corpo humano, não vai trabalhar com pessoas que estejam em situação de incapacidade total, como, por exemplo, pessoas que estejam em coma, né? Então, a gente não pesquisa, aí eu estou generalizando, né? A gente não pesquisa com esses participantes, né, com esses elementos. Então, a gente precisa realmente de uma lei mais específica que traga a área das ciências sociais, a área artística, né, as ciências humanas, todas essas pesquisas que muitas vezes trabalha com entrevistas, né, com pessoas capazes ou com pessoas que são incapazes, mas são conscientes, né, que estão em estado de consciência. Então, a gente precisa realmente de uma legislação própria, tá? Então, vamos continuar. Capítulo 5 da fabricação, do uso, da importação e da exportação de bens ou produtos para fins de pesquisa clínica com seres humanos. Veja como é bem. Então, o capítulo 6 vai tratar sobre pós-ensaio clínico, muito voltado assim, para a área das ciências da saúde, biológicas, médica, farmacêutica, enfim, essa área que é mais voltada para a saúde no geral. No capítulo 7 do armazenamento e da utilização de dados e de material biológico humano, então a gente vai ter mais artigos, e temos da publicidade, da transparência e do monitoramento da pesquisa no capítulo 8º. No 9º, teremos disposições finais e a lei é encerrada com a assinatura do presidente da República. No capítulo 8º, eu quero chamar a atenção, né, para as pesquisas que já foram publicadas, desculpa, para as aprovações que já foram publicadas, tá? Os projetos de pesquisa, e aí também é tratado na inspeção final, e o CONEP, quando publicou, né, a nova lei, ontem à noite, já colocou essa observação. Nada muda para os projetos que já foram aprovados. Então, a gente vai continuar observando tudo o que a gente já tinha consciência disso. Então, todas as normativas existentes que não estão em contraposição com essa lei vai continuar válida também. Então, é seguir, né, com a sua pesquisa, tanto para aquelas pessoas que já submeteram o projeto de pesquisa e ainda não obtiveram a resposta, para aquelas que já aprovaram e para aquelas que já estão com pesquisa em andamento. A gente tem aí a modulação, que o próprio CONEP fez questão de publicar, que não vai ser alterada. E no que precisar ser alterado, vai ser observado a lei quanto às normas, às resoluções anteriores, certo? Então, fica aí ficam meus comentários em relação à Lei 14.874/2024. Quero saber o que é que você achou, se você já sabia, já conhecia, se estava acompanhando essa modificação não, né? Essa novidade legislativa do Comitê de Ética em Pesquisa para pesquisa com seres humanos. Qualquer dúvida, você deixa nos comentários ou me procura nas redes sociais, @boaescrita. Meu nome é Ana Luísa, sou mestre em Direito e doutora em Recursos Naturais, e estou aqui para tornar a vida acadêmica
mais leve. Até a próxima.